Professor Legiane Mirhan, sociólogo e escritor, já está aqui com a gente. Olá, professor, como vai? Tudo bem com você nessa quarta? Tudo bem, Thalita? Muito firme aqui na luta. O tempinho está melhorando, não está tão frio. Vai Vamos em mudar na frente. sexta, viu? Já fiquei sabendo que sexta-feira tem frente fria, mas está muito seco também, né? Vai ser bom, de repente, dar uma esfriada e daí essa secura passa um pouquinho. Mas tudo bem por aqui Tudo bom. também. Ô, professor Obrigado. Legênio, vamos começar comentando essa internação de Bolsonaro, então. Bolsonaro que se interna nesse momento, que é super desfavorável para ele, né? Por conta da CPI da Covid, batendo as portas ali do Planalto, inclusive com o envolvimento de militares nesses supostos esquemas de corrupção, pesquisas eleitorais que mostram esse desgaste, esse encolhimento, né, do bolsonarismo. E diante dessa reunião com os três poderes, ele encontrou Luiz Fux, né, se não me engano, anteontem, e Luiz Fux já deu uma chamada de atenção nele. Hoje seria realizada, então, essa reunião entre os três poderes, por conta do que eu disse. Bolsonaro ameaçando as instituições, ameaçando o pleito de 2022 sempre, né, falando sobre fraude do TSE, enfim, colocando sempre em dúvida essa realização das eleições em 2022. E daí é chamado para essa reunião e agora, internado, não é possível realizar reunião nenhuma. Então, assim, é um contexto desfavorável em que essa internação acontece. Eu espero que sejam verdadeiras, né, as informações médicas da necessidade, evidentemente, de fazer uma internação, ficar até 48 horas em observação para fazer se vai fazer cirurgia ou não. Eu espero que sejam tão verdadeiras quanto aquelas que dizem que ele de fato levou uma facada, etc. e tal, né? A Joyce revelou esses dias em uma entrevista, Joyce Hasselman, aquela ex-bolsonarista que é radical de oposição hoje, ela falou que numa conversa informal com ele, assim, fora do público, ele teria dito: pô, se eu levasse uma facada eu ganho a eleição, né? Então eu espero que seja tudo verdadeiro. No entanto, é muito estranho no dia exato que ele se encontraria com o chefe de dois outros poderes. Ele disse mesmo, num vídeo que você acabou de colocar no ar aqui, que ele já estava com soluço há uma semana, né? Ou 10 dias. Agora, exatamente no dia da reunião, eles resolvem, então, cuidar dele, né? Ele está inspirando cuidados. Agora, é preciso dizer assim, ele elegeu o presidente da Câmara e do Senado. Eles, os dois, ambos, Sim. são bolsonaristas. Agora, estão mostrando contradições com o bolsonarismo, de alguma maneira. Mesmo Lira não tendo ainda colocado em votação nenhum dos 123 pedidos de impeachment, o Lira é um homem do Centrão e o Centrão nunca teve, nunca terá vocação para ser suicida político. Eles estão avaliando a todo momento quando que eles vão descolar e desembarcar do projeto da reeleição do bolsonarismo, que é cada vez mais improvável. E o presidente do Supremo também é um bolsonarista, é um anti-Lula, é um anti-PT, mas agora ele está vendo que os seus ministros estão com outro posicionamento e ele, então, está fazendo um movimento de adequação, não é? Tanto que forneceu, não sei se por telefone ou pessoalmente ontem, para o presidente da CPI, forneceu a própria interpretação dele daquela liminar que ele concedeu, que a mulher que está depondo, essa Emanuele, ela não pode, ela pode ficar quieta para não se incriminar, mas todas as perguntas referentes a terceiros, a empresa, etc., ela tem obrigação de responder. Se não responder, ela será presa. E ela percebeu hoje, ela mudou completamente o estilo que ela tinha adotado ontem, né? Então, era uma reunião com os poderes, mesmo sendo respeitosa, ninguém briga, nesse nível de conversa, ninguém sai no tapa. Mas seria uma reunião, do meu ponto de vista, tenso. O principal motivo da tensão é o cancelamento das eleições do ano que vem, não por fraude na urna, não, ele sabe que não tem, mas pelo fato de que quem vai ganhar é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ele vai perder fragorosamente. Então, ele andou falando em cancelamento, ele ofende o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cuja composição de 7 ministros
3 são oriundos do Supremo e é sempre um deles que preside o pleito de todo o país, né? Os outros 4 são nomeados como ministros de carreira pelo presidente da República, aprovado pelo Senado. Então, ele chegou a chamar, semana passada, o ministro Barroso de pedófilo. Falou de uma decisão dele num processo que facilitaria, né, o abuso de menores, quando o despacho dele foi exatamente ao contrário disso, penalizando aquele que fez aquele abuso, mesmo sendo menor de idade. Então, ele está extrapolando demais. O isolamento político a que ele está sendo submetido é muito grande. Mesmo dentro das Forças Armadas, nós estamos vendo generais da reserva, porque os da ativa não podem se pronunciar. Os generais da reserva, e o mais falante deles é o Santos Cruz. Santos Cruz, expressa uma opinião da oficialidade de pijama, por assim dizer, que não está na ativa, mas eles estão muito descontentes com os rumos que o Brasil está tomando. Então, há um limite para tudo, e esse limite está chegando no seu ponto máximo de tolerância, né? Nós estamos aí avaliando, muitos outros analistas políticos, que torna-se insustentável a continuidade dele no comando da nação brasileira. Sobre a CPI da Covid hoje, a Emanuela, então, realmente mudou totalmente a postura, né? Ontem disse que não falaria nada, hoje até chega a atacar senadores quando eles fazem as perguntas ali, ela responde de uma maneira bastante, inclusive, rígida ali os questionamentos. E coloca várias contradições sobre data, surgem várias contradições a partir desse depoimento dela, né? Maximiano, que é o dono ali da Precisa Medicamentos, que também deporia hoje, teve o depoimento agora adiado para agosto, né, porque não daria para ser realizado até agora às 4 horas da tarde, até esse limite da CPI, mas eu acho que será importante, não sei se para trazer coisas novas, mas para que a gente consiga montar esse quebra-cabeça da negociação que a Precisa fez com a vacina indiana. Como que você viu isso? Como você está vendo, então, essa investigação que a CPI faz sobre a negociação da Covaxin com o Ministério da Saúde? Olha, a CPI já tem provas mais do que suficientes para incriminar o presidente da República, este que se apresenta nesta condição, para incriminá-lo em vários pontos do chamado Lei da Responsabilidade do Presidente da República. Então, eu, pelo menos 4 eu já identifiquei. Mas não é só você dizer que ele cometeu o crime. A CPI está coletando provas, documentos, contradições. Não é? Ela trabalha com depoimentos de pessoas, às vezes antagônicas, para chegar a uma verdade absoluta. E a CPI está de parabéns pelo grande serviço que eles estão prestando à nação brasileira em busca da verdade. Não é? Bom, o depoimento desta, que se apresenta como uma técnica, me parece que ela é farmacêutica, responsável técnica por esta empresa misteriosa. A empresa Precisa é uma empresa que assina um contrato com o Ministério da Saúde, mas o dinheiro do pagamento vai para uma terceira empresa e não é pago no Brasil, é pago num paraíso fiscal. Esta técnica, evidentemente, que não soube responder o motivo. Agora, ela apresentou fatos que nós levantamos muita estranheza. Ela foi para a Índia 3 vezes. A terceira e última vez, ela ficou 60 dias na Índia. O que fazia esta senhora lá na fábrica da Covaxin? Covaxin é uma vacina que ainda não tem nem o registro na Anvisa indiana. E no Brasil conseguiu um registro muito precário, específico para vender 4 milhões de doses para os governadores do Nordeste. Então, é uma situação muito delicada. Ela caiu em contradições com datas, com valores, o papel da invoice, que teve, na verdade, 3 invoices modificadas, e aquela que o secretário-geral da presidência, aquele ministro lá do Rio Grande do Sul, ele mostrou numa entrevista coletiva, eles falsificaram aquele documento
inteiramente. Então, a situação do governo, pelo depoimento dela e por outros que já passaram por lá, vai ficando muito insustentável. Eu costumo dizer que existem várias frentes hoje que ampliam o cerco ao Bolsonaro. A frente mais importante nesse momento é a frente da CPI. O Omar Aziz tem tido um posicionamento muito firme e chegou a irritar os militares, mas ele não ofendeu a corporação como um todo, muito ao contrário, ele criticou os corruptos da corporação, que têm que ser extirpados, né? E o ministro da Defesa e os chefes dos três poderes ficaram do lado errado da história, soltaram uma nota para proteger o corpo, sendo que neste corpo tem pessoas doentes no corpo, que precisam ser eliminadas. E eles não querem investigar os seus, apenas os civis podem ser investigados, né? Então, a CPI está fazendo esse trabalho muito positivo. Agora, tem outra frente que isola o Bolsonaro, é a imprensa. Os três editoriais dos três jornalões da burguesia, Folha, Estado e o Globo, já pediram em editorial o afastamento do presidente da República. O último agora foi o próprio jornal Estado de São Paulo, que é o mais conservador dos três, inclusive, mais à direita, por assim dizer. A Globo hoje, nós sabemos que não é fazendo oposição, a Globo está fazendo um jornalismo equilibrado, o que é muito bom, né? E o Estadão foi o último que entrou, e essa semana saiu na primeira página o editorial pelo afastamento do presidente. E a terceira e última frente, mais importante, é a frente das ruas. Dia 24 de julho, nós vamos voltar a falar sobre isso, milhões, Thalita, irão às ruas, mesmo apenas 20% dos brasileiros já tomaram as 2 doses. É com muita coragem que eles vão enfrentar. Só para a gente fechar esse capítulo nacional, você arriscaria qual será o comportamento de Bolsonaro daqui para frente? Sabe por quê? Ontem eu conversei com o Silvio Catiabava, aqui do Le Monde Diplomatique, e eu comentei, né, que ele tinha tido esse encontro com Luiz Fux, e que se ele sair agora com o rabinho entre as pernas, ele falou, não, vai durar pouco isso, daqui a pouco ele volta a ser o Bolsonaro de sempre. Como você acredita que será o comportamento de Bolsonaro daqui para frente? O Luiz Catiabava, meu amigo, colega sociólogo, faz um belo trabalho ali no Le Monde Diplomatique. Eu fui assinante muitos anos, mas na versão original em francês, né? Bom, eles prestam um grande serviço com a tradução dos principais artigos internacionais. O Bolsonaro é Bolsonaro de raiz. Ninguém o domestica. Ele vai continuar tendo as suas explosões, falando besteiras pela boca. Ele ofendeu a CPI, aquela carta, hoje, aliás, faz 20 dias que ele não desmente o deputado Luiz Miranda sobre ele ter dito no Palácio que aquilo é um esquema do Ricardo Barros. 20 dias hoje, eles contam todos os dias. E ele se recusou a responder. Então, essa coisa dele ter abaixado um pouco o facho, 1 dia, 2 dias, mas ele é incontrolável. É por isso que o cerco vai se fechando. Então, não tenham ilusões, né? E nada do que ele possa fazer vai conseguir alterar a sua natureza. Esta que é a questão. A natureza do Bolsonaro é aquela do escorpião, aquela lenda do escorpião, né? O escorpião está destinado a inocular o seu veneno em todas as pessoas que chegam perto dele, mesmo aquele que atravessou o rio carregando o sapo, né, o escorpião nas costas, e ele matou o sapo e morreram os 2 afogados. Ele é de natureza fascista. Eu vou dizer mais, ele é nazista. Ele é de orientação nazista. Então, não se iludam e nada do que ele mudará o comportamento poderá fazer ampliar e ele melhorar nas pesquisas de opinião pública.